Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, aconteceu o que todos nós já imaginávamos, já esperávamos, com um nome inédito no São Paulo que eu vou contar aqui para vocês. Tem a situação do Rodrigo Nestor, vai ser vendido ou não, vou explicar, vou contar também. São Paulo aumenta demais o seu padrão de contratação em dois outros jogadores para a temporada de 2025. Tem situação do Galopo, Lucas, muita coisa acontecendo que eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo. Antes de começar, galera, se inscrevam no canal, ative as notificações, aí vão deixando like. Gente, se inscrever e deixar o like é de graça, então se inscreve aí e ative as notificações, deixa o like e comentem. Deixa nos comentários a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. Gente, o primeiro assunto aqui vai ser a situação do William Gomes, que não dá para entender por que não recebe mais oportunidades no São Paulo, que não joga mais pelo São Paulo, né? É muito estranho. William Gomes, que vinha muito bem no time profissional do São Paulo Futebol Clube e do nada, de forma bem incoerente, de forma bem amadora, foi tirado do time. Um jogador que nós não esperamos apenas que renda muito bem, tecnicamente falando, mas como nós e todos nós sabemos, né, que o William Gomes explodindo para o futebol, que muito provavelmente acontecerá isso, porque ele tem muito recurso, ele tem muita qualidade, ele tem tudo para se tornar um craque. São Paulo espera vender. Nós esperamos fazer uma belíssima venda pelo William Gomes. Acredito que nesse momento nenhum de nós somos românticos a ponto de falar: ah, o William Gomes jogando muito fica no São Paulo. Acho que nenhum de nós está acreditando mais nisso, né? A gente imagina que, pelos interesses que ele já teve de times, de clubes da Europa, ele jogando minimamente bem pelo São Paulo, como vinha jogando, ele será vendido, né? E nós já estamos mais do que conformados com essa situação, porque esses garotos da base, essas joias da base, estão lá para recuperar o São Paulo financeiramente falando. O que nós não entendemos é porque, e eu sei que a maioria de vocês pensa assim, porque vocês comentam aqui, e inclusive vão continuando comentando o que vocês acham dessa história do William Gomes, o sumiço dele, por que ele não tá jogando, o que está acontecendo? Uma coisa é você sacar, né, tirar um jogador do time, da equipe, quando o cara não tá bem, quando tem outros jogadores jogando muito melhor ali e tal. Só que o São Paulo é uma verdadeira incógnita. A gente não sabe quem joga bem, quem não joga, é muito inconsistente. Dá pra falar ali do ataque, quem joga muito no ataque é o Lucas, que é unânime. Agora, o resto ali, qualquer um poderia ser substituído a qualquer momento. Não tem lógica, né? E fica uma questão que não dá para nós aceitarmos e não dá para deixar batido em relação ao William Gomes. Mas vamos ver como é que vai ficar. Vamos torcer, né, para essa comissão técnica, para o William Gomes. Agora não é falando de comissão técnica, tá? Porque eu não acredito muito no trabalho do Zubeldia. Respeito quem gosta aí e tal. Tem toda uma questão em volta disso que eu já expliquei no último vídeo aqui para vocês. Mas assim, a questão do William Gomes, ela precisa. A gente precisa ver o William Gomes jogando. O William Gomes, além de tudo, não é brincadeira. Não é porque, eu acho ele craque. Te digo que eu não acho ele tão craque. Não é essa a discussão. A discussão é que o São Paulo precisa do dinheiro de uma provável venda que poderá acontecer agora pelo William Gomes. Galera, outro dos jogadores que, um dos, né, que provavelmente estará, a gente entende que vai embora do São Paulo, é o Juliano Galopo, jogador que teve uma leve lesão agora, né, uma lesão, mas que não importa a lesão ou não, se tratando de elenco, se tratando de time de São Paulo Futebol Clube, porque ele não era utilizado. Zubeldia não gosta nem de relacioná-lo para os jogos, né? Entrou, foi relacionado em um jogo aqui e outro, mas o que dá para entender é que a comissão técnica não gosta de aproveitar as características, né? Não quer aproveitar o Juliano Galopo. Então, o Juliano Galopo, muito provavelmente, a situação continua em stand-by, né? Continua em stand-by no momento. Não tem nenhuma. Não dá para eu chegar aqui e falar para vocês, galera, é certeza o Galopo vai sair do São Paulo. Não dá, não é isso. Mas pelo que nós vemos, pelas notícias, pelas informações, muito provavelmente o Galopo deixará o São Paulo nesse final de ano para começo de 2025, com tudo que vem acontecendo. Dá a entender também que seu agente, né, os empresários do Juliano Galopo, bem como o Juliano Galopo, também estão bastante incomodados com a falta de sequência que ele tem no São Paulo. Eles querem colocar o Galopo para jogar, não querem, né? O Galopo ele não se conforma em ser banco e não ter mais oportunidades, e ele quer jogar, seja no São Paulo ou em qualquer outro clube. Então o Galopo é um dos que continua o mesmo status. De qualquer status, muito provavelmente
deixará o São Paulo Futebol Clube para 2025. Não saiu ainda, pode ser que continue, mas a chance, pelo que nós estamos vendo, é pequena, é remota. Galera, Lucas Moura nas alas, né? Não dá mais, né? Não dá mais. A gente vê um Luciano, que é um bom atacante, não produzindo, não rendendo o que nós esperávamos, né? O esperado dele na meia atacante ali, né? E não podemos ver o Lucas. O Lucas, ele joga bem em qualquer posição. É o nosso melhor jogador, é o nosso craque. É, perdão, gente. É o cara da vez, é a bola da vez que veio para salvar o São Paulo de uma fase horrível, né, que vinha passando e já trouxe títulos, né? A Supercopa, tudo bem, mas a Copa do Brasil foi um título ali diferente. Supercopa, claro que foi um título importante e tal, só que foi um jogo, né? A Copa do Brasil deu para ver mais que realmente um jogador de nível Europa, um jogador diferenciado, um jogador fenomenal faz total diferença em um elenco. Por mais competitivo, por mais capaz que seja o elenco ou raçudo, quando você tem um craque, um jogador que chama a responsabilidade no futebol, isso ainda faz toda a diferença. Como a gente vê o Hulk no Atlético Mineiro, a Rascaeta no Flamengo, Garro e talvez o Memphis Depay no Corinthians, né? Era o Roger Guedes antes no Corinthians, no Palmeiras também. Tem o Luiz Henrique no Botafogo como um craque, o Bruno Henrique no Flamengo, Gabigol, craques, Matheus Pereira, acho que não é craque, mas é um belíssimo jogador. Jogadores diferenciados, jogadores com técnica apurada fazem diferença. Um jogador que eu tenho várias ressalvas, mas tenho que dar o braço a torcer é o Alan Patrick. Joga muito no Inter. Então, quando você tem um cara que pensa, um cara diferenciado, faz a diferença nos resultados, no futebol. Isso não tem mistério, né? Não tem. E aí, o Lucas joga pelas alas, né? O Lucas ele não tem posição. Se ele for entrar com o Rato ou com o Eric, o Lucas entra na ponta esquerda. Se ele for entrar com o Ferreirinha, o Lucas entra na ponta direita. Se o Luciano não puder jogar, tiver suspenso, ele entra com o Lucas de meia atacante, de meia centralizado. O que talvez seja a posição que a gente entende ser melhor pro Lucas, né? Jogar centralizado ali. É que ele joga bem em todas as posições, mas uma coisa que está incomodando é o Lucas, nosso melhor jogador, nosso principal jogador, nosso craque, o cara que salvou a gente contra o Red Bull, por exemplo, inventou um gol, criou um gol que não era para acontecer se a gente não tivesse o talento e toda a habilidade do Lucas Moura. É um jogador que não tem posição, ele fica jogando o Lucas para as alas, sendo que nós sabemos, né? Nós sabemos que o Lucas rende mais centralizado. Ele joga muito porque ele é muito acima dos outros. Sempre falei isso. O Lucas ele é um cara de talento e técnica muito acima dos outros. Então, ele acabou com o Vasco, foi contra o Vasco, né, na ponta esquerda, acabou com o Juninho Capixaba na ponta direita, achando aquele gol contra o Red Bull. Só que nós sabemos, né, que a gente vê que não só o Lucas, é porque o Lucas é o mais discrepante porque ele é o nosso craque, nosso melhor jogador, mas não só o Lucas, nós vemos muitos jogadores e muitas peças sendo, infelizmente, bem mal aproveitadas nesse São Paulo, dessa comissão técnica do Luiz do meu dia. Galera, Rodrigo Nestor entrou, né? Foi bacana ele entrar no último jogo, não jogou bem. Também, né? Eu não sou muito fã do futebol do Nestor, assim bem como não sou fã do futebol do Igor Vinícius, mas o São Paulo é uma verdadeira bagunça, né, com essa comissão técnica. Fica difícil qualquer jogador. Da mesma forma como eu não vou colocar a culpa no André Silva, que para mim é um bom jogador. Eu não vou colocar a culpa no André Silva, como eu não posso pôr a culpa no Nestor, no Igor Vinícius, até jogadores que eu acho abaixo da média ali, não posso pôr porque o São Paulo é uma verdadeira bagunça. É muito difícil você jogar em um time que não tem nenhum tipo de estratégia, não tem nenhum tipo de tática. Depende inteiramente de jogadas individuais dos jogadores do elenco. Então, o Nestor, ele entrou, mas ainda continua muito aquecida aquela história de possivelmente ele ir para o Bahia. Muito provavelmente o Nestor saia do São Paulo e vá pro Bahia. Te digo o que você acha. Gente, eu não tô cravando, tá? Mas eu acho que o Nestor vai pro Bahia. Se eu fosse. Te digo, fala aí o que você acha. Eu acho que o Rodrigo Nestor vai pro Bahia. E aí, eu acho bacana. Eu acho que o Nestor ele vai ser. O Rogério adora o Nestor. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem de informação aí. O Rogério adora o Nestor. Eu acho que vai fazer bem pro Nestor. Eu acho que ele vai ter mais chance de jogar lá. Eu acho que vai ser bacana o Nestor ir pro Bahia. Caso ele vá, né? Mas eu acho que muito que ele vá. E aí o São Paulo faz uma coisa que todo mundo já esperava. Formação do Thiago Fernandes do Goal, um dos poucos jornalistas que eu gosto de citar aqui, porque ele traz informações bem relevantes de que o São Paulo deu uma olhada, deu uma monitorada, está de olho no Douglas, do Nantes, meio campista, para a próxima temporada, né? Jogador de 27 anos,
tem se destacado bastante. E estão falando aí que ele tem muito interesse de voltar para o futebol brasileiro. São Paulo tem aquele. São Paulo quer. O São Paulo quer trazer um jogador, assim como o Casares falou, um jogador da expressão do Rames, né? Quer trazer um meio atacante. Falou, o Rames não vingou. Isso é conclusivo para a diretoria. Rames não deu certo, mas nós precisamos de outros jogadores, outro jogador no mesmo perfil, na mesma característica. Então o São Paulo quer trazer um jogador tipo Rames, ou com muito nome, ou que já jogou muito, seja meio atacante, mais ou menos isso, tá? São Paulo quer fazer essa contratação, por mais que tenha que ser criativo, né, de forma financeira, digamos assim. E o Douglas, para mim, bom jogador, gostaria do Douglas, só que é mais um meio-campista, né? É difícil a gente falar que o Douglas ele é meio atacante. Já jogou de forma mais ofensiva, mas hoje a gente entende o Douglas por um meio-campista. Um cara que joga muito bem, é verdade, eu adoraria tê-lo no São Paulo, mas é um meio-campista. E é aquilo que a gente já sabia, já imaginava que o São Paulo iria fazer. Trazer mais meio-campistas, que é a posição que o São Paulo mais contrata. Meio-campista que a gente fala não é um meio atacante, porque o Garro, dá pra gente colocar o Garro como meio campista, mas o Garro ele é um meio atacante, ele é um meia muito ofensivo, diferente do Douglas para mim. Então, o Douglas ele é um meio campista tipo de posição, tá? Não tô falando de característica, não tô falando de tipo de jogo, mas ele é tipo longo, tipo o Marcos Antônio, tipo o Bobadilha. Ele é mais um meio campista, um segundo volante, um cara de carga. Não é um meio atacante. Por exemplo, o Arrascaeta e o Garro, às vezes não dá nem pra chamar de meio atacante, dá pra chamar de atacante direto. A gente sabe que são meias atacantes de ofício, mas são tão ofensivos que o Douglas não é isso. Ele não é um meia tão ofensivo assim. É um meio campista, muito bom, verdade seja dita, mas não é tão ofensivo. A gente já imaginava que o São Paulo iria para cima de posições assim, de jogadores assim, meio-campistas, o que não nos surpreende em nada. E a gente espera o meio atacante ainda para jogar no lugar do Luciano ali, né? Para aliviar para o Lucas, para dividir isso com o Lucas, porque o Luciano não é esse meia. Assustador, né? É assustador. Então é isso, informação do Thiago Fernandes do Goal, que o São Paulo deu uma olhada no Douglas Donantes, jogador que já rodou, né? Jogador bem rodado, jogador muito promissor aí. Adoraria a contratação, mas a gente fica perdido em relação. É isso, né? E aí fala também do Nestor. Fala que o São Paulo, a diretoria de São Paulo, poderia considerar um possível negócio do Nestor com o Bahia para trazer o Douglas. Mas isso é interno do São Paulo. São Paulo iria falar assim: se a gente conseguir negociar o Nestor, vamos dar uma olhada no Douglas, vamos tentar fazer alguma coisa pelo Douglas, por exemplo. Tá? E aí, galera, eu tenho duas outras notícias aqui. Não sei se vocês viram, se vocês não viram. O Marcos Antônio, se ele fizer, estão falando aí que se ele fizer 50, eu falo que estão falando porque eu nunca vi nenhum contrato do São Paulo, tá? Nunca ninguém me mostrou um contrato de jogador. Ó, foi esse contrato que nós fizemos com o jogador tal. Então, para mim, eu nunca vou cravar aqui salário de jogador, meta, se é a opção de compra, da forma como veio. Eu nunca vou cravar porque eu nunca vi. Se eu tivesse visto o contrato assinado, eu falaria, é isso, isso, isso. Eu não acredito em uma palavra do que falam em relação a valores, tempo de contrato, as metas, né? Então fala que se o Marcos Antônio tiver 50% dos jogos, o São Paulo tem obrigação de compra. E ele custaria pelo São Paulo mais aproximadamente 25 milhões de reais. Assim, eu gosto do Marcos Antônio. Mas é o tipo de negócio para fazer? Dá para comprar um meio-campista por 25 milhões? Um time. Porque assim, eu não tô querendo julgar quanto alguém vale, se o Marcos Antônio vale ou não. Agora do Marcos Antônio. Mas um time que fala que tá falido pode fazer esse tipo de negócio? Não aconteceu ainda, pode ser que não aconteça. É estranho. E o Juan Tressoldi também. Falam que o Juan Tressoldi, se o São Paulo quiser comprar, serão 26 milhões. Os valores estão aumentando. O São Paulo está aumentando os valores de gasto, né? Nós vimos compras assim que não precisava, né? Recentemente, e eu falo isso sempre aqui para vocês, não precisava ter comprado o Michel Araújo. Gastou o quê? A gente escuta mais ou menos 15. Comprou André Silva por 20 milhões e o Ferrarese. Eu gosto, de novo, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu gosto tanto do André Silva quanto do Ferrarese. Mas para que gastar 40 milhões nesses dois jogadores, sendo que não usa?
O André Silva entra um pouquinho mais, o Ferrarese nem usa, nem entra, esse cara nem entra. E eu adoro o Ferrarese, acho bom zagueiro. Não pode ser titular do Arboleda, Alan Franco, só que já entrou Sabino e Juan Tressoldi, o Ferrarese nem entra mais. Um time que fala que tá falido, gastou 20 milhões de um zagueiro que não é nem reserva. Os reservas são Juan Tressoldi e Sabino. E agora, então pra que contratou? O próprio André Silva não precisava ter contratado. Coloca pra jogar o volume de jogo que o André Silva jogou, coloca o Rian Francisco, que é a nossa joia, que a gente tá louco pra ver no profissional. Mal entra, o André Silva mal entra. Entrou esse jogo porque o Caleri tava sendo poupado. Surreal, gente. Surreal. Eu acho. Te digo, fala aí. Pra mim, se eu pudesse chutar hoje, chutar, o que eu acho que, conhecendo essa diretoria, pra mim o São Paulo vai comprar os dois. Vai comprar tanto o Marcos Antônio quanto o Marcos Antônio, tanto o Juan Tressoldi. Ah, vai pagar parcelado um aí, vai pagar até 2027, sei lá, de 2025 a 2027, parcelaria. É o valor? Um time que fala que tá falido, um time que fala que não tem dinheiro pra nada, pagar esses valores em jogo. E outra. Caso o São Paulo compre esses dois jogadores, são dois bancos. O Andressoldi e Marcos Antônio. Dois jogadores do banco. O Marcos Antônio, ele não é nem banco do São Paulo. A gente entende que com Pablo Maia e Alisson recuperado, o imediato ali seja o Bobadilha. Que também pode ter uma chance de sair também, enfim. Eu acho muito, eu não concordo, mas o São Paulo ele faz, né, o que a gente já imaginava, o que a gente já sabia, o que nós já esperávamos. No momento em que precisamos urgente do lateral esquerdo, que pode ser que seja o Wendel, e de um meio atacante, que o São Paulo está olhando o meio atacante do mercado, vem essa do Douglas, que é um meio campista, e o São Paulo pode ser que compre futuramente, aí num futuro bem, bem breve, digamos assim, pode ser que ele compre o Marcos Antônio e o Juan Tressoldi por valores assim que daria quase 50 milhões de reais para mais dois bancos. Dois jogadores que nem são do banco. São segunda ou terceiras opções do elenco. Galera, é tudo que nós já imaginávamos, né? Mas é isso. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.